processo de reprogramação mental. Então, o meu problema era renal. Tá. Metafisicamente, o rim está neuroassociado ao medo. E quando eu comecei a estudar metafísica e entender que o meu órgão, ele estava produzindo todas aquelas pedras, porque emocionalmente, o que eu tinha vivido a vida toda, inclusive naquele momento, era um processo muito pesado de medo, eu comecei a conversar com os meus órgãos. Então, parece simples o que eu vou falar, tá? Mas é claro que tem todo um estudo e nós vamos falar aqui. Mas quando eu entendi que assim como eu estava criando a doença, eu podia criar a cura do meu corpo, porque absolutamente tudo que eu estava pensando e sentindo se comunicava com as minhas células, eu comecei a fazer um processo de reprogramação mental, onde eu visualizava e externava, vivendo já na cura. Ou seja, todo dia eu acordava e falava: gratidão, meu Deus, por minha cura, eu me sinto completamente saudável. E então, eu visualizava... Mas você sentia mesmo, Exatamente, né? porque não é pensar positivo. Exato. Pensamento positivo, sem ação, não gera nenhum resultado. Eu sentia e eu conversava com os meus órgãos e eu comecei a ressignificar aquele medo. Porque quando você estuda física quântica e você entende a física quântica, porque o que é a física quântica? É a ciência moderna. A ciência moderna, ela estuda o universo, né? E como nós estamos nos manifestando no universo. Então, é como se fossem as regras do jogo. Então, por que o ser humano, ele não é bem-sucedido no planeta? Porque você chega aqui, numa família que você não conhece, você aprende a falar, você aprende a andar, você já cai na teia da Matrix e você vive no automático a vida toda e você nem entende o que você está fazendo aqui. É como se você comprasse, sei lá, um jogo, imagem e ação, e entregasse para os seus filhos sem a regra do jogo. Exato. Ele ia ficar com aquele tabuleiro olhando e ele não ia entender. E sei lá quantos anos até ele entender o que aquilo significa. Né? O que a ciência está fazendo hoje? A ciência comprova que a espiritualidade já fala há milênios. Então a física quântica, ela vem para te explicar a regra do jogo, mas a regra do jogo de como funciona a vida do ser humano aqui no planeta Terra. Então, quando eu entendi isso, porque eu comecei a estudar, eu falei: opa, calma aí, eu tenho que mudar o estímulo que eu tô mandando pro meu órgão. E conforme eu fui ressignificando todos aqueles medos, o meu órgão, ele pôde se curar.